A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que nós estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Gratidão pela presença. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez. Vamos agora dar início à nossa live com uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no coração de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria
através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome. Através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Hoje é ímpar, né? Hoje de número ímpar. Hoje de número par, 6. E de número ímpar, 5. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho e para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo para sua meditação. O livro das Escrituras Sagradas para a sua meditação é 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, que está sem, ó. Mas não vai estar sem a internet. Lá, quando acho que foi. 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos aqui procurar na Bíblia Sagrada, o livro de 1 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel para sua meditação. O capítulo é o capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Capítulo 27 do livro de 1 Samuel contém 12 versículos, que diz assim: Davi, outra vez com Aquis, rei de Gate. Que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perceber nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que ele estavam, passou Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos ao livro, sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Oséias,
14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Oséias, das Escrituras Sagradas. Capítulo 4 contém 19 versículos. Corrupção geral de Israel. No versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que se prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e de todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perece. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 16 do livro de Salmos. 16 do livro de Salmos. Capítulo 16 do livro de Salmos contém 11 versículos, que diz assim: o santo do Senhor Deus. O versículo 1, 2, 3 e 4. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, e aos meus lábios não pronunciarão o seu nome. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O livro para meditação é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Cadê? 7 capítulos. Livro de Miqueias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, que diz assim: o nascimento do Messias e o seu reinado. No versículo 2, 3, 4 e 5. Eu e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, ó Senhor, os entregará até o tempo em que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será de engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes, dentre os homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, rebanho de número 4,
par e rebanho de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo é o capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 12 versículos. Exortação à prática da santidade, no versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos ao Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar ao Senhor Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Glórias ao nosso Senhor. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vos abstinais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em satisfação e honra. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Irei sortear agora a denúncia. Denúncia de número 53. A denúncia de número 53. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 53. É possível que alma, corpo e espírito receber alimentos para esses três tem que serem alimentados em espírito e em verdade, mas com as duas ferramentas, o jugo e o fardo, sem que o seu líder tenha o entendimento. Muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 14, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão, glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração agora para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você leia todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio. O rebanho é
14 par e 13 ímpar. O livro para meditação das Escrituras Sagradas é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos, que diz assim: deveres e qualificações dos ministros. Versículo 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados da dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não insaciável, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho, rebanho de número 20, par, e número 19, ímpar. É um sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio do capítulo para a meditação do rebanho, capítulo 19 do livro de Gênesis. Capítulo 19 do livro de Gênesis contém 38 versículos, que diz assim: Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Respondendo eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asno, e eles comeram. Mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao livro. O livro é 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: as falsas doutrinas, os falsos santos, como corrigi-lo. Do versículo 14, 15, 16 e 17. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante o Senhor Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto sobre a subversão dos ouvintes. Procura-se-te ao Senhor Deus, aprovado como obreiros, que não tem de que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior.
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se inclui Himeneu e Fileto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos ao sorteio. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 5 do livro de João. Capítulo 5 do livro de João contém 47 versículos, que diz assim: a cura de um paralítico. No versículo 1, 2, 3 e 4. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e o Senhor Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado de hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que os movesse a água, para quanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. O livro para meditação é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus contém 18 versículos. O perigo da negligência. No versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se formou firme a palavra, falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência, recebeu justo o castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, faz-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando ao Senhor Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia 19, de número 19. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 19. O Senhor Jesus o Cristo afirmou uma classe que é daqueles que creem nele, e são esses, os que creem, que têm todas as promessas. Você é um que crê, ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. E lembrando a todos vocês que as nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua Palavra nesta live,
da tua igreja virtual, @IG13183730, esta vida que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras. E o que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numeração, com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí, mentalize aí um número de 1 a 20, para que no final desta live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. O livro é Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo é o 26 do livro de Jeremias. Capítulo 26. Capítulo 26 contém 24 versículos, que diz assim: Jeremias ameaçado de morte, no versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser o que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que tento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me deste ouvidos para andar-lhes na minha lei, que punha diante de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao livro de 2 João, contém um capítulo e 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassou a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos contém 33 versículos. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando se aproximavam
de Jerusalém, de Betafage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que ali está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda-o e traze-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão ao lado de fora da rua, e o desprenderam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro das Escrituras Sagradas. 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônica, 36 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de 2 Crônica. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 25 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 25 do livro de 2 Crônica. Contém 28 versículos, que diz assim: o reinado de Amazias, no versículo 1, 2, 3 e 4. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Capítulo 17 do livro de 2 Reis contém 41 versículos. O reinado de Oséias de Israel. No versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: no 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel foram antes dele. Contra eles subiu Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como tantos fazia tanto de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos vídeos. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é a de 44. Denúncia de 44. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que você estiver nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso apóstolo, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Denúncia de número 44. Muita atenção, você que crê no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, nela está escrito em muitos livros que todos nós somos obrigados a trabalhar, dando muitos frutos. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em suas palavras que nós temos que dar muitos frutos
e há 12 livros e muitos capítulos da Bíblia Sagrada que afirmam que somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa mensagem é uma mentira e anular os 12 livros da Bíblia Sagrada que estão disponíveis no vídeo desta oferta em nossos canais e que são a base das nossas afirmações, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. Assiste o vídeo com as informações completas sobre essa nossa segunda mensagem com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. Livro de Filemão contém um capítulo e 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro do Senhor Jesus o Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 16 contém 24 versículos, que diz assim: acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um vos ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Ageu, 2 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos,
que diz assim: a glória do segundo templo, no versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como as veide agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Obadias, livro de Obadias contém 21 versículos, 21 versículos, perdão, e um capítulo. Os pecadores eu castigo de Edom. No versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e dize no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puser o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao último livro. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo é o capítulo 7 do livro de 2 Samuel. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos, que diz assim: aliança do Senhor com Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca do Senhor Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio dos números.
Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 16. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 19. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de João, capítulo 5. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 2. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 26. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 11. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Crônica, capítulo 25. Número 9, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 17. Número 8, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Número 12, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Número 1, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 7, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. E por último, número 13, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número de um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja, igreja 70 Santos, nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na 16 horas e 48 minutos da manhã, na AIG 1318 37 300 e às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente
ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus e manda o Senhor Deus e manda estar determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, gratidão, que o Espírito Santo possa abençoar e espero vocês na próxima live. Glórias ao nosso Senhor.